A paz do Senhor para todos, seja muito bem-vindo ao programa Bíblia e a Família, este programa que é exibido todas as sextas-feiras aqui no canal da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. O meu nome é James e hoje eu estou aqui ao lado da minha esposa, né, a irmã Carla. Paz do Senhor para todos, paz do Senhor para você, querido telespectador. Espero que você esteja ligadinho do início ao fim no programa Bíblia e a Família. E nós vamos iniciar este programa, como nós sempre fazemos, com uma oração ao nosso Deus, pedindo a sua graça, a sua bênção, a sua misericórdia sobre cada um de nós, que Ele esteja dirigindo este programa, conduzindo as nossas vidas nesta noite. Vamos orar. Altíssimo Deus, querido Pai, justo e santo, no nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, por este programa, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Deus bendito, toma as nossas vidas nessa noite, Pai, que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, que o Teu Espírito Santo, Senhor, também ilumine as mentes, Senhor, daqueles que estão a nos assistir neste momento. Deus querido, que este tema, Senhor, ele venha ser proveitoso para todos nós. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado e proclamado nessa noite. Que as famílias, Senhor, que estão nos acompanhando, elas sejam abençoadas, Deus, através deste programa, através da Tua palavra, Senhor, que será proclamada nesta noite. Pai, fica conosco, nos ajudando em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. E nós hoje estamos aqui para tratar a respeito desse tema, que com certeza você já viu aqui na descrição do vídeo, com o irmão Josivaldo e a sua esposa, a irmã Jo. Eles que já estiveram aqui algumas vezes e hoje nos dão mais uma vez a honra de estar conosco para tratar a respeito do tema da noite de hoje. Desde já, a paz do Senhor, irmão Josivaldo, a paz do Senhor, irmã Jo. Paz do Senhor, irmão James. Paz do Senhor, irmão James, irmã Carla. A paz do Senhor para todos. Para nós é um prazer poder estar aqui com vocês e com os irmãos que certamente estão conectados nesta programação, e certamente Deus, Ele tem falado aos corações das famílias e o nome dele tem sido glorificado. Glória a Deus. E vamos já, antes de nós entrarmos no tema, na leitura oficial da noite de hoje, vamos ouvir um hino com os nossos irmãos em Cristo que estarão louvando a Deus nessa noite junto com todos nós. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesta noite, porque é uma noite de vitória, é uma noite de alegria, é uma noite de aprendizado, e nós vamos louvar a Deus com um hino de Osés de Paula. És o meu rei. Meu Jesus, és o meu rei, Senhor. É a tua glória, o poder, graça e louvor. Vacilar, a ti recorro, e tu vens sem demorar em meu socorro. Oh Jesus, sei que tu és amor, quer ajudar e quer salvar quem quer amor. Meu Jesus, és o meu rei, Senhor. É a tua glória, o louvor, graça e louvor. Amor, eu sei, vou exaltar, vou adorar a ti, meu rei. Quando estou pra vacilar,
quer amor. Glória a Deus. Que maravilha. Glória ao nome santo e poderoso de Jesus. Nessa noite nós vamos estar tratando a respeito do tema É Preciso Lutar pela Família. Este é o tema dessa sexta-feira, que nós vamos estar à luz sempre da Bíblia. Nunca outro livro, mas sempre o que a Bíblia tem para trazer a respeito de um tema aqui dentro deste programa. E hoje nós vamos estar vendo a respeito deste tema É Preciso Lutar pela Família. E desde já nós já vamos estar fazendo a leitura oficial desta noite com o nosso irmão Josvaldo. Eu gostaria de convidar vocês que estão em casa para acompanhar a leitura bíblica no primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do primeiro versículo. Que diz o seguinte: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. E suas mulheres, seus filhos e as suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Amém? Nós estaremos orando, agradecendo a Deus por esta leitura. E eu gostaria de convidar minha esposa, que está aqui do meu lado, a irmã Jo, para estar dirigindo a Deus esta oração. Glória a Deus. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta porção da sua palavra e pedindo ao Senhor que continue conosco, neste momento. Senhor amado, neste momento, Pai, reunidos aqui, Senhor, na Tua presença, queremos, Senhor, Te agradecer por esta porção, Senhor, da Tua palavra que acabamos de compartilhar. Deus Todo-Poderoso, permanece, Senhor, conosco, abençoando, Senhor, nós que estamos aqui, também cada ouvinte, Senhor, que neste momento está ligadinho, Senhor, neste programa, com Tuas mãos poderosas, Pai, continua protegendo as nossas famílias, livrando de todo o mal, Senhor, porque sabemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e é aquele que cuida de nós. Sim, Pai, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu gostaria de refazer a primeira pergunta, aos nossos queridos convidados. E antes, ressaltar, que infelizmente, pastor e irmã Jo, nós estamos vivenciando um momento muito delicado entre as famílias. Muitos têm desistido dos seus familiares. E quando nós vamos observar os motivos, são motivos muitas vezes até bobos, banais. E diante dessa conjuntura, eu gostaria de
perguntar por que é preciso lutar pela família. Carla, James, eu pensando nesta ocasião e pensando na família que Deus nos deu, né, a minha, a Jo, a família que nós constituímos, e pensando nesse tema tão necessário, pelo menos na minha opinião, como você disse, diante do que nós estamos vendo no nosso país, no mundo inteiro, a respeito do que está acontecendo com as famílias e como as pessoas têm encarado esta situação. Muitos têm de fato deixado de lutar, têm desistido de seus familiares, não têm acreditado mais na vitória, de que as coisas podem mudar. Mas nós estamos aqui nesta noite para tratar desse tema e dizer que de fato é preciso lutar pelas famílias, principalmente pelo que a gente vê se agravando a cada dia. Mas eu quero dizer que, respondendo a sua pergunta, que por que devemos lutar pela nossa família? Primeiramente porque a família é uma instituição divina. Foi Deus quem criou a família. E a partir do momento em que a família ela compreende isso, é claro que é muito simples a gente entender isso. Todos nós sabemos que Deus é o Criador. Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança, como está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, né? Fez o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. E a gente vê que Deus, em toda a criação, Ele estava sempre dizendo que tudo que Ele fazia era bom. Mas quando Ele fez o homem e a mulher, o ser humano, Ele viu que era muito bom. Então, primeiramente, lutar porque é uma instituição divina. Foi Deus quem criou a família. E eu sei que ao longo da história da humanidade, a queda do homem, né, veio o dilúvio e Deus continua, né, investindo no ser humano. Mas a gente vê que o próprio Deus que criou a família, Ele criou os meios para que esta pudesse viver em harmonia, em paz, alegre, feliz na sua presença, embora, né, a queda do homem tenha tirado muitas coisas, mas a gente vê que o Deus que instituiu a família, Ele tem proporcionado até hoje os meios para que ela possa viver de forma feliz, né? E outro motivo que a gente deve lutar pela nossa família é porque a família é o nosso maior tesouro. Quando nós falamos de família, né, seja para os nossos filhos, quando a gente está instruindo, seja na igreja, quando a gente está falando para o povo de Deus, seja para um amigo, seja para alguém que está em conflito, nós vamos sempre dizer que a nossa família é o nosso maior tesouro, né? Existem famílias pequenas, famílias grandes, e há quem diga que quanto maior a família, maior são os problemas. É verdade que a proporção, né, o tamanho das coisas vai aumentar, mas nós sabemos que é o nosso maior tesouro. Por isso que, se é tesouro, precisamos lutar a cada dia pelo bem-estar dela. Também podemos dizer que devemos lutar pela nossa família, porque é nas famílias, né, ou na família, que nós encontramos o lugar ideal para refletirmos sobre Deus, falar sobre as verdades de Deus, meditar naquilo que Deus faz, nas coisas que Deus tem para nós. Então é um ambiente propício para nós aprendermos sobre Deus, adorarmos a Deus, né? Instruir os nossos filhos. Então, embora a gente vai falar mais adiante, certamente, que a gente não vai encontrar, né, eu vou até quem sabe me adiantar, a gente não vai encontrar um modelo perfeito, mas quando nós encontramos famílias, seja dos nossos amigos, seja dos irmãos da igreja, e a gente fala do assunto família, certamente cada um vai dizer assim: a minha família é um tesouro, é o meu bem maior, é o meu bem precioso. Se são pais que têm muitos filhos, cada um vai querer contar: o meu mais velho, primogênito, a minha filha, o meu neto, e assim vai. Então, é a família o lugar perfeito para nós refletirmos sobre o amor de Deus. Mas ainda quero acrescentar, porque nós devemos lutar pela nossa família, é porque a família ela deve de fato manter-se unida, consciente de que Deus é aquele que estabeleceu a família. Então, viver unida e viver os princípios divinos que Deus preparou e estabeleceu para que as famílias vivessem de forma feliz e agradável na sua presença. Glória a Deus. Bom, e ainda
Já foi dito aqui, né, que a respeito de padrão de família, eu queria perguntar, nós iremos encontrar uma família perfeita? James, como eu dizia na primeira pergunta, e a gente sabe que, à luz da Bíblia, a gente vai ver no livro do Gênesis, Deus fez o homem, viu que não era bom que o homem estivesse sozinho, fez para ele uma adjuntora, né? Logo Eva entra em cena. Glória a Deus por isso que hoje nós estamos casados, né? Verdade. Você disse aí, eu estou aqui ao lado da minha esposa, eu estou aqui ao lado da minha esposa. A Bíblia vai dizer que quem encontra uma esposa encontra algo bom, né? Está lá no livro de Provérbios. Então Deus viu que não era bom que Adão estivesse sozinho, fez para ele Eva, colocou-a do lado dele como uma auxiliadora, e aquele casal até então era uma família feliz e perfeita. A família que Deus criou, estabeleceu, instituiu, colocou ali no jardim, a família que Deus, toda a viração do dia, passava naquele jardim, passeava naquele jardim e conversava com aquele casal, ali estava uma família perfeita. Até que um dia esta família, ela pecou, e esse pecado trouxe, né, atingiu a primeira família, e trazendo agora as portas dos problemas, das dificuldades, das adversidades se abriram, e agora já não podemos mais falar de uma família perfeita, né? E a Bíblia nos mostra muitos exemplos, né? A gente poderia sentar aqui nesta noite, porque às vezes algumas famílias começam agora a se apoiar nas desculpas, nas cobranças, quando enfrentam dificuldades, seja com os filhos, seja os problemas entre os cônjuges, e começa agora a olhar apenas para os problemas como se fosse algo novo. Mas os problemas na família começaram a surgir lá no início, após a queda. Então muitas famílias hoje enfrentam problemas como se fosse apenas na sua família os problemas. Mas desde a história da humanidade, desde em que a primeira família caiu, pecou, desobedeceu a Deus, a gente começa a ver logo lá no início uma sequência de problemas, famílias enfrentando conflitos, mas a gente sabe que mesmo com a queda, Deus ele continuou soberano, exercendo o seu domínio, a sua autoridade sobre as famílias, e sempre dando uma porta de escape, né, para que esta pudesse viver em harmonia. A gente vê, por exemplo, logo depois da queda, claro que não foi assim um logo, né, mas quando a gente olha, por exemplo, para Adão e Eva, que tem ali o seu filho Caim, depois vem Abel, e aqueles meninos crescem, e agora depois de uma oferta que foram levar para Deus, Deus atenta para a oferta de Abel e não para a de Caim, e a Bíblia vai nos dizer no livro do Gênesis que Caim faz um convite para Abel, para que eles vá ao campo, e ali a gente vê um irmão simplesmente matar o seu irmão, e a gente vê na história da humanidade o primeiro homicídio, e certamente foi difícil para Eva, como mãe, que a gente vê que a mulher, a Bíblia nos ensina como um vaso mais frágil, como foi difícil para aquela mãe, e também para Adão, contemplar aquela cena. Na verdade eles não viram a cena, mas enfrentar aquela situação, e agora o próprio Deus se apresenta para Caim, faz uma pergunta para ele, e aí ele começa a desencadear agora uma série de problemas no seio da família. A gente vê como, por exemplo, a história de Abraão, né, muito conhecida, até onde nós estávamos refletindo sobre esse texto, que Deus faz uma promessa a Abraão, e das suas entranhas, da união dele com Sara, ele teria um filho, e ele seria, de acordo com as promessas que Deus fez, pai de muitas nações. Mas nós conhecemos a história. Abraão vai se apressar, e Sara a pressiona para que ele tenha relações com a sua criada, para que ela possa ter filhos através da criada. Conhecemos a história, e isso acontece.
e vem a história Ismael. Mas daqui a pouco, depois que o filho de fato da promessa, dentro dos projetos de Deus, nasce, que é justamente Isaac. Agora Sara começa a pressionar Abraão e dizer assim: esse filho aqui da serva, ele tem que ir embora. E agora aquele pai, porque Abraão era pai de Ismael, teve que agora contemplar aquele filho, pegar um pouquinho de refeição e de água e sair agora pelo deserto, né? Quão foi difícil para este pai. Isaac ora por Rebeca 20 anos. Aí vem os filhos, né? Rebeca engravida, Deus diz que há no seu ventre 2 nações, porque aquelas crianças ali dentro daquele ventre, né? Aquele rebuliço todo, e ela vai consultar a Deus, Deus fala com ela. Mas a gente sabe que o relacionamento entre Esaú e Jacó não foi lá essas coisas. A gente vai ver, por exemplo, que está registrado no livro de Gênesis, que quando Jacó ele rouba, né, o direito de primogenitura, depois as bênçãos que o seu pai, já na sua velhice, agora impetra para ele, né? E ali conhecemos toda aquela história daquele engano. E quando Esaú volta do campo, que foi em busca de uma caça, e Isaac já tem abençoado Jacó, que se passou por Esaú, a Bíblia vai dizer que Esaú ficou sentindo ódio no coração. E ele disse que mataria o seu irmão, não enquanto seu pai estivesse vivo, mas depois que seu pai morresse, o desejo do seu coração era tirar a vida do irmão. Veja o cenário, veja o conflito, veja que não tinha nada de família perfeita. A gente vê um outro exemplo, como por exemplo, na sequência, né, da família, aí vem agora Jacó, seus filhos, e um se destaca. José se destaca pela obediência, pelo respeito ao pai. Os demais viviam uma vida dissoluta, uma vida desagradável aos olhos de Deus. E quando José agora se apresenta, contando para ele aquele sonho, conhecemos o texto, e a Bíblia vai dizer que também no coração daqueles irmãos, não só a inveja, mas o ódio começa agora a reinar no coração daqueles irmãos, ao ponto de, como nós já conhecemos, de José ser vendido pelos irmãos. Ora, é algo que aos nossos olhos não deveria acontecer. Por mais que houvesse um ódio, uma inveja, por mais que José agradasse mais a Jacó, e a gente vê também que uma das coisas que os pais devem ter o cuidado, que mesmo que haja filhos obedientes e filhos desobedientes, mas ter o cuidado de não, né, diferenciar o tratamento, para não trazer, não dar um privilégio, né, a uns e outros não. Amar mais um do que o outro. Isso, né? A gente aprende com isso. São ensinamentos para as outras gerações, né? E aí a gente vê que, mesmo dentro dos propósitos de Deus na vida de José, que a gente vê que lá na frente, né, o resultado, mas a gente vê um conflito entre irmãos. A gente vê um exemplo na vida do sacerdote ali. Já pensou um homem sacerdote instruindo o povo de Deus, servindo ao Senhor ali? Mas quem eram os filhos de Eli? Sacerdote há 40 anos, mas seus 2 filhos como filhos criados na igreja, mas sem conhecer a Deus, porque pelo comportamento que eles tinham, né, nós vemos ali quando os sacrifícios eram trazidos, os holocaustos, e eles agiam daquela forma, a forma como eles se comportavam em frente à tenda da congregação, e Deus, né, não se agradava daquela ação. Deus também não se agradou, como por exemplo, do fato de Eli não corrigir os seus filhos. Tomava conhecimento, né? E um texto vai dizer, no primeiro livro de Samuel, que Eli, quando fala com eles: meus filhos, não é bom que eu escuto de vocês o que as pessoas dizem a respeito de vocês. Conflitos na família, maus exemplos nas famílias. Samuel foi o maior juiz de Israel, mas os seus filhos não seguiram os seus passos. E aí a gente abre aqui um parêntese, porque às vezes o pai, a mãe ensina os bons princípios, ensina a palavra de Deus, chama os filhos para, né, andar nos caminhos do Senhor,
Mas às vezes os filhos fazem escolhas. Às vezes o pai é um homem de Deus, a mulher é uma mulher de Deus. Claro que a gente está falando aqui, toda regra tem exceção, né? Existem as particularidades, mas quem era, né, Samuel, um homem que era honrado pela nação de Israel, ao ponto de dizer, né, se vocês tiverem alguma coisa que dizer ao meu respeito, que digam, mas vocês não vão ter o que dizer. Eu dei testemunho, em outras palavras, eu fui fiel, eu servi ao Senhor com integridade. E ali, Samuel, quando está na sua velhice, e o povo não quer os filhos de Samuel na continuidade da liderança. Eles agora querem que Deus levante, constitua um rei para que estejam reinando sobre eles, mas não querem os seus filhos por causa dos seus comportamentos. Então, nós não vamos encontrar famílias perfeitas, principalmente, como eu falei inicialmente, depois da queda. Mas a gente vai encontrar famílias que não são perfeitas, mas que viveram em harmonia, agradando a Deus. E eu gostaria de citar pelo menos duas. Poderia até citá-las. Vou ficar com a parte boa, né? Ele falou das muitas famílias que enfrentaram grandes dificuldades, mas nós colocamos aqui pelo menos duas famílias, né? A família de Noé, que para mim é uma história maravilhosa, porque toda aquela nação, né, que vivia ali com Noé não acreditavam no que Noé pregou. Durante muitos anos, Noé disse a mensagem para eles que Deus tinha enviado, mas o povo não dava ouvido, né? Não acreditando que Noé realmente tinha aquela intimidade com Deus. Mas a família dele era uma família que vivia numa harmonia tão boa que os seus filhos ajudaram na construção da arca. E naquele grande dia, no dia, né, em que veio o dilúvio, estava lá dentro da arca Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e as suas noras. Então isso é uma prova, né, que também existia famílias, né, que realmente viviam em harmonia. E a outra família que também nos chama atenção na Bíblia era a família de Jó. Quando, né, no livro de Jó a gente lê o relato, vê toda a história, a gente vê que os irmãos eram irmãos unidos e eles se reuniam, né, na casa uns dos outros para festejar, né, para comemorar. Estavam ali sempre, né, juntos. E Jó, como aquele pai cuidadoso, ele se levantava de madrugada, ele oferecia sacrifício, e ele não oferecia sacrifício pelo pecado, ele oferecia sacrifício imaginando consigo que se por acaso eles tivessem pecado, desagradado a Deus, ele já estaria fazendo aquele sacrifício, né, de uma forma preventiva, para que o perdão do Senhor viesse sobre os seus filhos. Então eles tinham, né, aquela harmonia, aquele amor, e o seu pai tinha aquele cuidado, né, de zelar pelos filhos, né, e por toda a família. Ou seja, né, não existem famílias perfeitas, mas existem famílias felizes. A minha é uma delas. Estão casados há 24 anos. É uma Pra glória de coisa Deus. linda, Glória do gente. Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos agora ouvir mais um hino pelos nossos irmãos. E antes de nós ouvirmos eles, eu convido você que está assistindo esta programação a compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, entre os seus amigos, chamando também eles para virem assistir a este programa. Lembrando que se você já pegou o programa em andamento, esta edição ela fica disponível logo após a sua estreia, então você poderá retornar o vídeo desde o início também para acompanhar desde o início mesmo todo o conteúdo que já foi ensinado aqui. Vamos ouvir mais um hino e louvar juntos o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Amai-vos. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Amai-vos. Amai-vos. São palavras de Jesus, o grande Rei, o grande Rei. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu nos lábios santos
santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A Bíblia nos ensina que o amor é a suprema afeição, e todo que ama tem a graça de Jesus no coração, no coração. É o novo mandamento de esperança, vida e luz, que saiu dos lábios santos, santos lábios de Jesus. Amai-vos, pois quem ama cumpre a lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Glória a Deus. Glória a Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E o pastor falando ali uma das histórias, né? Eu destaco aqui a história de José. É uma história muito forte, uma história que fala de amor ao próximo, uma história que fala de perdão, uma história realmente que nos ensina a vivermos em unidade, em união com os nossos familiares e principalmente com Deus. E agora iremos perguntar mais uma vez, né, que eu gostaríamos de saber, após a formação da família, em que fase do relacionamento surgem as dificuldades? Boa pergunta. Deus, eu vou sempre me arremeter ao início, né? Deus fez o homem, lhe deu uma esposa como adjuntora, e ali começa. É o início da família. A partir do momento em que um homem ele se casa com a mulher e constituindo assim a família, nós sabemos que são naturezas diferentes, não é? O homem, uma natureza, a mulher, outra natureza, e só Deus para fazer esse mistério que até hoje, né, nós não conseguimos expressar com palavras, né? A Bíblia vai dizer que os dois se tornam uma só carne. É uma união divina, perfeita, mas sempre existirá a questão das naturezas diferentes, o gosto diferente, temperamento diferente. Já conheci casais que disseram assim: eu nunca briguei com a minha esposa, eu nunca gritei, nunca maltratei, e vice-versa. Mas ao longo da história surgirão as dificuldades. Às vezes vai depender muito, né, da convivência do casal, e principalmente quando vivem de acordo com os princípios bíblicos, né, estabelecidos para o casamento. Mas os conflitos surgem, as dificuldades surgem na vida de alguns logo no início do casamento, porque parece que é como se fosse algo assim bem extraordinário a fase do namoro e do noivado, não é? É como se só enxergassem flores, é tudo maravilhoso, é fantástico, não é? É até com muita fantasia, quem sabe. Você não consegue enxergar defeitos, você não consegue enxergar, você topa tudo mesmo, está disposto. Então, quando sai da casa de papai e de mamãe e entram agora dentro da sua casa, seja própria, alugada, a situação não tem nada a ver, não é? Mas quando estão ali agora os dois para compartilhar, a partir de agora, um lar, uma família que foi estabelecida, que foi selada pelos laços do matrimônio,
e agora viver uma nova realidade. Muitos casais, não são poucos, que a gente conhece as histórias, né? Começam a enfrentar os conflitos já no início. Outros não. Outros vão vivendo e às vezes, quando começam a surgir, né, as dificuldades, tanto a mulher como o homem já está com um certo amadurecimento dentro do relacionamento. Outros, né, quase não contabilizam os problemas, mas surgem de uma forma ou de outra. Isso não quer dizer que nem alguns casais não vão ter nenhum tipo de problemas e outros vão sempre estar enfrentando problemas no seu cotidiano, todo dia, toda hora e todo momento. Não. Os problemas surgem e a gente vai recorrer à Bíblia, que é o nosso manual, é a nossa bússola, como diz o nosso pastor, né? É o manual mesmo, né? Para nós como cristãos, e ali estará as respostas para todas as nossas necessidades. Mas quando surgem os filhos, por exemplo, não que os filhos, eu quero aqui classificar como problemas, mas os problemas surgem a partir do momento que surge agora uma nova realidade. Enquanto os filhos não aparecem, você não tem a responsabilidade de instruir, de ensinar, de cuidar, de suprir, de expor, porque às vezes a gente, né, quando a gente manda um filho para a escola, nós estamos expondo os nossos filhos. Quando a gente deixa brincar com os coleguinhas, a gente está, né, sempre acompanhando para ver o que se compartilha, o que se conversa. Então, quando vem os filhos, aí surge agora a responsabilidade da educação, de instruir. E é o que está escrito lá em Provérbios, né? Aquele texto bem conhecido, Provérbios capítulo 22, o versículo 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, até então era só o casal de pombinhos, né? Muito amor, muito namoro, né? Até parece que a lua de mel é eterna, né? Mas agora chega aqueles que a Bíblia nos diz as heranças do Senhor, que os filhos, conforme diz o Salmo, né, são heranças do Senhor. E se são heranças do Senhor, requer de cada um de nós, seja para o pai ou para a mãe, o cuidado, o zelo, sabendo que Deus é quem está, né, sobre tudo, é Ele quem está realmente cuidando de fato, mas cabe a nós agora a responsabilidade dessa instrução e instruir no caminho, ou seja, instruir com eles, estar com eles no caminho. Então os filhos surgem os problemas. Às vezes tem o problema da harmonia entre irmãos, né? Por incrível que pareça, existem coisas que acontecem naturalmente, que às vezes a gente diz que não é bom, mas acontece naturalmente, né? Se às vezes são dois irmãos ou duas irmãs, ou um irmão e uma irmã, de vez em quando surgem os conflitos entre eles. Claro que não é nada sério, mas já aconteceu. A gente conhece relatos de conflitos graves, conflitos sérios entre irmãos, e aí vem a preocupação na vida dos pais, mas nem por isso, né, a gente vai deixar de lutar pela família, de estar perto, de estar acompanhando, de estar instruindo, de mostrar o valor da união, da unidade, do amor entre eles, né? Crescer amando, crescer respeitando. É muito natural, como por exemplo, né, eu tenho 2 filhos, o meu primogênito é mais velho, 3 anos do que a irmã. Então às vezes cria-se naquele ambiente assim de proteção, né? O irmão querendo proteger a irmã, né? E a gente vai moldando isso aí, de fato, para que cresçam dessa forma, com esse espírito de proteção, de querer realmente resguardar, de proteger, de amar, né? Não vamos dizer que não vai ter, né? Às vezes aquele comportamento, mas sempre os pais acompanhando para que não haja esse conflito, né? Às vezes a gente conhece a história de
de famílias que os irmãos realmente são como dois inimigos, né? E aí isso traz preocupação, traz problemas para o seio da família. Mas a Bíblia, ela nos ensina, né? A gente sempre vai recorrer à Bíblia para resolver os conflitos de acordo com a palavra de Deus, né? E o João vai falar um pouquinho sobre esse assunto também, né? Que tem uma fase aí que é uma fase bem difícil. É verdade, né? Nos meus pensamentos, às vezes eu fico pensando, enquanto estamos na casa dos nossos pais, dá essa sensação, é como se fôssemos protegidos por eles. Mas depois que a gente casa, é como se a gente se tornasse, né, independente. E agora a gente tem que orar, né, jejuar, buscar mesmo pela nossa família. E quando os filhos vêm, como já foi dito realmente, né, essa preocupação, essa dificuldade aumenta. Então é muito importante, né, a gente costuma fazer isso, tirar pelo menos um dia na semana para jejuar pela nossa família. E desde a infância, Deus tem me dado o privilégio de ficar em casa, né, cuidando dos meus filhos, acompanhando eles desde pequeno. Agora já estão, né, adultos, um tem 23, né, a outra tem quase 20. E Deus tem me ajudado. E na infância, quando eles iam para a escola, era todos os dias, aprender o quê, ouvir o quê. E sempre a gente trabalhando. Se alguma coisa foi colocada ali que não deveria, a gente tem que tirar aquilo ali. Nada de deixar acumular. E há poucos dias eu conversava com a irmã e eu dizia para ela, olha, essa fase, o menino dela, acho que está fazendo 5 aninhos, eu dizia, essa fase ainda é a melhor, viu? Quanto mais eles crescem, mais as dificuldades vão aumentando para a gente, né? Como pai, como mãe. E na adolescência, os dois já passaram por essa fase, mas para mim foi uma fase muito difícil. Porque é aquela fase, né, que o filho fica assim, muito homem, quer ser logo adulto, e a filha fica muito sensível, chora muito, e a gente tem que estar naquela posição de Abigail, né? Sempre ajudando, apaziguando, dando palavras bíblicas, né, positivas. Eu sempre usei muito, muito mesmo, o exemplo de José para eles, quando às vezes na escola, né, e agora já adultos, até mesmo na faculdade, literalmente são rejeitados muitas vezes, pelo fato de estar rodeado, né, de pessoas que têm outros pensamentos. E sempre que a tristeza bate e eu estou ali perto e eu conto a história de José, eu digo, José estava sozinho, materialmente falando, e seus irmãos longe, né, o seu pai longe, mas Deus sempre esteve com José. E não importa, não é, se alguém quer ou não estar próximo a nós, o importante é que Deus esteja do nosso lado, porque Ele é o melhor amigo, Ele é o fiel amigo, e se Ele está conosco, né, nós estamos protegidos, estamos guardados, e eu sempre ressalto isso, né, para eles, para que eles se sintam, né, seguros no Senhor. Então, dificuldades tem, mas nós temos um Deus maior do que todas as dificuldades. E temos que, à luz da Bíblia, estar sempre mostrando isso para os nossos filhos e muitas vezes até para nós mesmos, né? Quando as dificuldades vêm, nada de ficar triste, cabisbaixo, mas lembrando dos grandes exemplos bíblicos, né? E a gente vai prosseguindo até chegar ao grande dia, né? Ou que o Senhor nos chamar, ou do arrebatamento, que é esse o nosso desejo. E a gente vê, só complementando essa pergunta, eu me lembrava da questão de Moisés, quando ele não podia ser mais ocultado, né? E a sua mãe teve que realmente preparar um cesto. Já ouvi algumas pessoas fazerem uma ilustração que este cesto, né, betumado, para que ele pudesse ser colocado ali dentro daquele cesto e ser colocado ali no Nilo, foi uma proteção, né? O cesto não afundou, né? Deus, na verdade, né, estava guiando toda a história, né? Estava ali no controle de tudo, mas a mãe teve, né, o cuidado de preparar aquele cesto bem preparado. E iria soltar, né? E alguns, né, querem ilustrar como, assim como Moisés foi colocado ali dentro daquele cesto e lançado naquele Nilo, né? Às vezes acontece assim, os filhos são lançados neste mundo, né? Às vezes a gente vê, né, alguns pais se queixando. Eu confesso que quando os meus filhos estavam para ingressar na universidade
E eu confesso que eu ficava preocupado, por causa dos testemunhos de filhos cristãos que foram crentes e voltaram desviados, por causa das filosofias, dos ensinos, da pressão, né? E a importância do ensino da palavra, de firmá-los na palavra, de colocar dentro deles a convicção pela palavra, para que eles possam ir e voltar e permanecerem cristãos, servos de Deus, protegidos, né? Porque às vezes algumas criações, né, não protegem os seus filhos para eles serem lançados neste mundo. Vai chegar um momento que o filho vai ter que ir para a escola. Vai chegar um momento que eu não posso levar de carro, ele vai ter que pegar o ônibus. Vai chegar um momento que ele vai ter que realmente pegar, né, o ônibus ali na rodoviária e rodar João Pessoa inteira. E o pai não vai estar perto, a mãe também não. Mas Deus vai estar perto. E os princípios no coração, né, vai fazer toda uma diferença. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, dentro da questão conflitos hoje, nós estamos vendo muito essa questão do divórcio também. Até às vezes é comum nós vermos casais que eles já iniciam o casamento pensando que na primeira dificuldade tem a oportunidade de se divorciar. E como é que a família em conflitos, ela pode ou ela deve lutar para que o divórcio não seja consumado? Nós vamos sempre estar voltado para a questão do que a Bíblia diz. O que a gente vê ao longo dos anos, principalmente nesses últimos dias, a família tem sido muito bombardeada. Os princípios cristãos, né, têm sido bombardeados. O número de divórcios tem crescido, né? Existem muitas estatísticas de que esse número tem crescido. E a gente só precisa recorrer, né, à palavra de Deus. Como a família em conflitos deve lutar para que o divórcio não seja consumado? É voltando-se o casal, a família, se voltar para o que a Bíblia ensina sobre o assunto. Então, através do casamento, é Deus, né? Eu disse no início que é Deus quem une o homem e a mulher, e os dois se tornam uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24, é o Senhor quem fala isso, e vai estar ratificado lá no Evangelho de Mateus, né? Eu gostaria de ler Mateus 19. Mateus 19, capítulo 3, Jesus falando, né? Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido, ou seja, está nas escrituras, né? Sim. Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Quando Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança. Versículo 5. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, ou o que Deus uniu, em outra versão, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? A Jesus, que sempre teve um ensinamento perfeito, falou de forma categórica. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Então Jesus mostra que o casamento, né,
é algo que deve ser duradouro, que o divórcio não é o caminho para aquilo que Deus estabeleceu para a família, para o casamento. E ali os fariseus, como uma forma de tentar Jesus, mas ele conhece o pensamento e as intenções do coração do homem, respondeu pelas Escrituras. Por isso que eu disse, como é que a família deve lutar para que o divórcio não chegue, não seja consumado? É se voltar para a palavra de Deus, tanto o homem como a mulher, o casal. Não sei o motivo do conflito, o ponto de partida da frieza do relacionamento, mas a forma de lutar pela família para que o divórcio não seja consumado, primeiro é voltar-se para a palavra de Deus. E Jesus falou: o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Também a palavra de Deus vai nos dizer, eu achei muito interessante esse texto, no livro do profeta Malaquias, capítulo 2, o versículo 13 até o versículo de número 16. Não sei se Jô gostaria de ler esse texto. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Quando o casal está ali diante do celebrante, né? Seja ele um padre, um pastor, e ali está o homem e a mulher felizes, né? É uma coisa tremenda, né? Eu me lembro que, eu posso falar aqui, Jô? Segredo? Jô estava tão emocionada que ela não escutou a marcha nupcial. Não ouvi. Ela não escutou. E depois ela perguntou assim: não tocou? Eu disse: tocou, minha filha. Então é um momento ímpar, é um momento glorioso, de muita felicidade, né? E ali a gente faz os votos com muita facilidade, porque quem chega no altar, eu entendo, né? Quem dá este passo a chegar ao altar, e eu sempre digo para os jovens que a gente tem a oportunidade de ensinar que o segundo dos segredos para a felicidade de uma família, de um casamento, é eles não quebrarem as etapas. Se cumprirem as etapas, não é que não vão enfrentar dificuldades, porque estamos aqui falando de lutar pela família, mas quando se cumpre as etapas, fortalece os laços, a base do relacionamento. Passou pelo namoro, noivado e chega ao altar para consumar o casamento, esse casal tem tudo para dar certo. Foi feito com base. Então naquele momento fazem aqueles votos, né? Como diz o versículo 14, nós lemos, né? A companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Então é feito ali algumas perguntas, e você, o homem e a mulher, faz aquela declaração muito bonita, e quem está ali ao redor até chora, né? Que coisa linda, que declaração. Tem uns que até que enfeitam mais ainda, e sendo algo verdadeiro, sincero. Mas lá na frente, por alguma razão, quer fugir daquele acordo, daquele pacto, daquele compromisso que foi feito ali diante do altar. E o versículo 15 diz assim: não foi o Senhor que os fez um só, em um corpo, ou melhor, em corpo e em espírito eles lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. O casamento é indissolúvel, é até que a morte os separe. É preciso amar aquela que a gente, quando estava, eu casei com 24, o Jô estava com 19, não é?
Hoje a gente não está com a mesma aparência daquela época, a gente não está feio, a gente continua bonito, mas, né, não está como no início. Então a gente precisa estar pronto para, né, todas as fases deste relacionamento, desta família, né, amar até o fim, ir até o fim. Louvado seja Deus, porque diz: ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Quantos, né, tem fugido do propósito de Deus, né? E agora com a sua idade até já avançada, vivendo ao lado de uma mulher fiel, batalhadora, ajudadora, auxiliadora, como diz a palavra, mãe dos filhos, e de repente esquece, né, dos votos do matrimônio, da vida feliz que viveu ao lado desta mulher, do que ela, né, conquistou ao seu lado, vivendo os momentos de felicidade, de tristeza, de saúde, de doença, e agora vai em busca, né, de alguém que não é a mulher da sua mocidade, né? Vai em busca de um jugo desigual, homens com seus 60, 65 anos, né, deixando a sua esposa, e muitas vezes sem nenhum motivo, e vai em busca de uma de 18, em busca de um jugo desigual, quebrando os princípios divinos. Aí Deus vai dizer na parte do versículo 16: eu odeio o divórcio. Deus não gosta, Deus odeia, Deus não preparou o casal para este momento, podemos dizer assim. A vontade de Deus para o casamento é que eles vivam, homem, mulher, a sua prole, que eles vivam juntos até que a morte separe um desses dois. Esse é o projeto divino. Então, segura aqui, Ju. Como é que a família vai lutar? A família que está em conflito, voltando-se para a palavra, para o que a Bíblia diz. O casamento é uma união indissolúvel, só a morte deve separar. Paulo vai escrever aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 39, e Paulo vai trazer, porque a igreja de Corinto foi uma igreja, embora cheia dos dons espirituais, mas também com muitos problemas para resolver. E nas suas cartas, Paulo vai justamente tratar de assuntos específicos para aquela igreja. E ele vai falar sobre a questão da mulher, por exemplo, que morrendo o seu marido, né, ela está livre para casar, diz na versão NVI, né, para casar com quem ela quiser, contanto que ele seja do Senhor. Então, esse é o propósito de Deus para o casamento, que seja indissolúvel. Às vezes as brechas para um divórcio, elas surgem quando um dos cônjuges deixa de observar o que a Bíblia ensina. Se a gente pudesse ler, por exemplo, nesta noite, né, a gente não vai ler porque é um capítulo extenso, mas o que Paulo vai ensinar tanto ao homem como à mulher, para que esta família, embora enfrente embates, dificuldades, mas ela viva como uma família resistente, uma família blindada, uma família realmente feliz e vitoriosa. E eu sempre digo isso quando às vezes o pastor nos dá a oportunidade de celebrar um casamento. Eu tive a oportunidade de... Não foi? Foi sim. Que benção. Foi uma benção. Foi uma benção. 2 anos atrás. E eu digo para vocês que aquele casamento, assim, dos que eu celebrei, não é que os outros não foram bons, mas eu vou falar na questão da espiritualidade daquela cerimônia. E também não foi porque eu celebrei, foi o momento que Deus proporcionou. Então, aquela harmonia, aquela alegria que vocês vivenciaram ali, o que Deus, né, selou na vida de vocês ali, deve ser levado, né? Quando surgir os conflitos que surgem, que a gente não vai ser, né? A gente vai aqui massagear o ego, que surgem, lembrem-se daquele dia.
do que Deus falou, eu vi os olhos de vocês brilharem. Né? Eu comentei com minha esposa, assim, que coisa mais linda, né? Que casamento bonito. E não só fui eu, mas algumas pessoas conversavam comigo assim, como foi bonito, né? Então a gente vê ali um casal que chega no altar, né? Vivenciando tudo aquilo que Deus preparou, mas muitos sem nenhum motivo lá na frente começam agora, né, a dar brechas. Aí eu digo, quando estou celebrando, eu gosto de dizer sempre isso, friso sempre, e às vezes até é algo repetitivo. Se alguém fosse assistir os vídeos dos casamentos que eu já celebrei, assim, o pastor Josualdo falou a mesma coisa em todos eles, mas é porque é a Bíblia quem está falando. E eu digo assim, quer viver uma vida vitoriosa como um casal, como uma família, é cada um cumprir os deveres que estão contidos aqui nesta carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 39. Paulo vai dar instruções, vai falar sobre os deveres da mulher no casamento e vai falar também dos deveres do homem no casamento. Então, se eles observarem o que a Bíblia ensina, pode até aparecer às vezes as ciladas, as setas do inimigo, as brechas, mas se olharem para a palavra, para o que a palavra ensina, com certeza as brechas serão tapadas, as setas serão desviadas, o casal vencerá os embates, o divórcio não terá vez e, sobretudo, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque vão estar regendo as suas vidas pela palavra de Deus. Glória a Deus, realmente, né? Bons ensinamentos, né, que nós temos aprendido hoje. A palavra de Deus, ela nos fortifica, ela vivifica o homem. Ela tem esse poder de transformar, de vivificar. Então que possamos sempre meditar nas Sagradas Escrituras e não apenas meditar, mas viver. Que possamos passar isso para os nossos filhos, e é uma honra muito grande de estarmos aqui com esse casal abençoado. O pastor Josivaldo foi o nosso dirigente na congregação lá do Tibiri 1, de Tibiri 2. Confundi aqui, a emoção foi tanta que Tibiri 2. E ele celebrou nosso casamento. Estamos muito felizes de estar com os dois aqui. São verdadeiramente exemplos de pessoas, e é uma honra. Glória a Deus. Amém. Por tudo. E muitas pessoas, acredito que irão se identificar com alguns desses problemas. Eu gostaria de perguntar gostaria que o senhor falasse alguns problemas enfrentados nas famílias. Será que alguns irão se identificar? Problemas surgem e não são poucos, né? E às vezes alguém tem assim aquela... Eu não sei se eles querem se fantasiar, disfarçar. Eu acho que a gente deve encarar as coisas, né? A gente volta para aquela frase: não existe famílias perfeitas, mas existem famílias felizes. E nessas famílias que não são perfeitas, mas que são felizes, elas enfrentam. O pastor enfrenta. Às vezes eu digo assim, o pastor também é ovelha, né? Ele é pastor, mas ele é também ovelha. O pastor chora, se angustia, né? Tem os seus conflitos, tem os seus problemas, todos nós. E no âmbito familiar, a gente vai citar nesta noite alguns problemas que as famílias têm enfrentado. Quando a gente falava em uma das perguntas anteriores, a gente falava da questão, por exemplo, de às vezes conflitos entre irmãos, né? Mas um dos problemas que muitos pais e mães, porque tem aquela questão, a gente não vai se esquecer aqui que às vezes, não vou falar para todos, mas existem muitos pais que são ausentes, né? Existem pais que trabalham muito, e claro, eu não quero aqui criticar ninguém, mas a presença paterna, né, é muito importante. E a gente vê que um dos problemas que muitas famílias enfrentam é justamente a desobediência dos filhos aos preceitos divinos, à palavra de Deus. Claro que a gente está falando aqui para muitas famílias, pessoas que são cristãs e não cristãs, porque estamos falando da família de um modo geral,
né? E a palavra de Deus, ela é, como disse Carla, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma realmente o nosso coração. E a gente vê que uma das dificuldades que muitos pais têm enfrentado é justamente filhos que desobedecem aos princípios divinos. A gente vê como, por exemplo, um exemplo que a gente poderia citar é a história de Sansão. Veja que a mulher não podia ter filho, Deus aparece, né? Fala, e a mulher fica maravilhada assim, Deus me visitou, e ela vai contar para Manoá e aquela história toda. E quando aquele homem aparece novamente, aquele anjo, né? E a gente vê que Deus ali reforça a promessa, fala todos os detalhes, como seria o tratamento de Sansão, aquele filho que seria um dos juízes de Israel. A gente vê que, embora a sua história ficou registrada na Bíblia, né? Mas a sua história poderia ter um outro final, né? Um final mais brilhante, mais assim, que glorificasse mais a Deus. E a gente vê que no capítulo 14 do livro de Juízes, versículos 1 ao 3. Quer que eu leia? João vai ler para nós. Sansão desceu a Tina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tina. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa? Veja, né? A história de Sansão, o histórico, os requisitos que Deus já tinha dito para seus pais, como seria a sua vida, né? O seu procedimento. Mas quando seus pais chamam a atenção dele, será que no meio dos seus parentes, né, não teria alguém que você pudesse tomá-la como esposa? Mas ele vai dizer o quê? É esta, né? O restantezinho diz: Sansão, porém, disse ao seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Então, a gente vê aqui um filho que, além de desobedecer os preceitos divinos, porque a gente vai ver aí, né, um desencadear, né, de muitas desobediências, aquilo que Deus já havia estabelecido para a sua vida, a gente vê também um filho que está agora desobedecendo um conselho dos pais, né? E a gente tem visto muito isso, muitos pais que aconselham, que dão bons conselhos, mas os filhos preferem fazer as suas próprias escolhas. Ainda ontem eu dizia, né, no culto de instrução, que existem muitas vezes que a gente se precipita e a precipitação vai trazer as consequências. Consequências essas que a gente leva, quem sabe, até para toda a vida, para o resto da vida. Sejam elas, na questão da precipitação, vai ser consequências ruins, né? Mas quando a gente faz uma escolha boa, a gente também leva os resultados dessa boa escolha para toda a vida. Então, um dos problemas que as famílias têm enfrentado é justamente filhos que desobedecem aos preceitos divinos. Por mais que os pais ensinem no caminho, mas muitas vezes eles preferem desobedecer. Outro problema é o que a gente estava falando agora há pouco sobre a questão do divórcio, né? Muitos têm deixado de observar o que a palavra de Deus ensina. Muitos às vezes não têm cumprido o seu papel como esposa ou como esposo, e às vezes chega à beira de um divórcio. A figura paterna que eu falei anteriormente, né, que é muito importante na criação dos filhos, porque a figura masculina, queira ou não, traz, né, aquela segurança, né, seja para o filho ou para a esposa. Pode prestar atenção, quando o marido está em casa, pronto, ela se sente mais segura, né? Se existe harmonia na vida do casal, quando você chega em casa, James, e a sua esposa está em casa, ela está lhe esperando, né? Então é aquela questão assim, ele não chegou ainda, né? Olha para o relógio, uma coisa e outra. Então, porque a presença daquele homem em casa faz bem. E para os filhos também, quando a família ela vive nesta harmonia,
Volto a dizer, não é a perfeição, mas ela vive na harmonia, vive dentro dos princípios divinos, né? Vive esta paz, esta alegria que é proporcionada pelo Senhor. Então a figura paterna na criação dos filhos é muito importante. E eu me lembrava, por exemplo, da questão daquela mulher que perdeu seu marido, o marido morreu, né? E ela ficou com 2 filhos e o seu marido tinha contraído uma dívida, aquela viúva. Sim. Então veja o quanto foi difícil para aquela mulher. Agora, primeiro, se bem que os filhos já estavam grandinhos, né? Mas mesmo assim a figura paterna agora já não existe. Vida de viúva naquela época é diferente de hoje. E, queira ou não, mesmo com os filhos já crescidos, mas a figura paterna sempre foi, né, um potencial na vida da família. É tanto que o homem é o cabeça, é a Bíblia quem diz. Então aquela mulher agora está ali aflita. Meu Deus, quantas vezes as famílias se pegam nesta pergunta: o que é que eu vou fazer agora? O que é que vai ser agora? E aí a gente já conhece, né, o desenrolar da história. Deus usa ali o profeta e dá as instruções. Ela enche todas as vasilhas que pôde encher e vendeu o azeite, pagou a dívida. Mas o quanto foi difícil de imediato, né, quando surgiu os problemas, ou aquele problema. Falta de disciplina na vida dos filhos e às vezes até na vida do casal, né? Tanto na vida do casal como na vida dos filhos. Pressões financeiras. A Bíblia ela nos ensina, irmãos, a viver uma vida de equilíbrio, né? Em outras palavras, com os pés no chão. Ela nos ensina a viver de forma organizada. A Bíblia tem resposta para tudo. Mas quantas famílias vivem em conflitos? E às vezes a situação financeira, a pressão financeira, tem sido até causa de separação. Às vezes o camarada trabalha, dá um duro, né? É um batalhador. E a mulher ela não sabe administrar as finanças. Ela não sabe administrar o que o marido ganha. Ele pode ganhar 1 milhão, mas às vezes ela não sabe administrar. E às vezes isso causa conflitos. Falta de comunicação. Outro tipo de problema que as famílias têm enfrentado, né? E na era da mídia, né? Na era do WhatsApp, na era do Facebook, na era de tantas, né, mídias sociais, a gente vê que a comunicação dentro da família tem sido muitíssimo prejudicada. Porque se tem, lá em casa é 4. Às vezes quando a gente sai para se for algum lugar fora, eu digo assim, a gente, quando sentar na mesa do restaurante, a gente não vai usar celular, a gente vai conversar. Mas quantas vezes, né, o casal, a família está dentro de casa e é como se tivesse um em São Paulo e outro aqui em Santa Rita. Falta de comunicação, falta de prazer em realmente dialogar, dar risadas, falar da palavra de Deus. Eu já disse aqui em outras ocasiões, uma das ocasiões que eu gosto em casa, que eu aproveito para a gente fortalecer os laços familiares, é a hora da refeição. Porque a gente não só come a comida que Jô prepara com muito carinho, mas a gente também come palavra, a gente também compartilha os conselhos, a gente ouve os filhos, a gente reclama se tiver alguma coisa para reclamar, né, para ajustar. Aquele é o momento nosso que a gente não deve abrir mão de jeito nenhum. Quantas famílias têm sofrido por falta de comunicação? É problema. E é um problema que aos olhos de muitos é pouca coisa, mas daqui a pouco torna-se um grande problema. E também as influências, que eu acabei de falar, as influências negativas da mídia. Porque tem o seu lado bom, mas eu acredito que tem muito mais o seu lado prejudicial. Principalmente para quem não sabe usar. Então, em todos esses, eu apenas fiz uma síntese de problemas que as famílias enfrentam. Para vencer todos eles, a palavra de Deus sempre será a nossa regra de fé e prática. A Bíblia tem resposta, volto a dizer, para tudo o que a gente precisa. Ela é a nossa bússola e vai sempre nos trazer a direção certa. A direção certa. Porque às vezes alguns conselhos que a gente encontra lá fora nos dão uma direção que não é a direção certa, mas a Bíblia não. A Bíblia vai sempre nos dar a direção certa para tudo.
Glória a Deus. A Bíblia sempre nos dá a direção certa para tudo. Gravem bem essa frase. E agora, juntem toda a sua família e vamos louvar juntamente conosco? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Tantos problemas que surgem, mas a solução no amor. O amor sempre tem uma fórmula perfeita de transformar sofrer, né? A lágrima se extingue e você encontra a solução no amor. O amor possui a fórmula perfeita de transformar sofrer em um mar de alegria e sentimentos que fazem renascer. O caído, quando encontra alguém de Cristo que fala de amor, toda lágrima se extingue nessa hora, a solidão e a dor. O amor seguramente é o remédio para o tédio que maltrata alguém sofrido. Não está perdido aquele que procura a solução no amor. O amor faz o coração repensar atitudes, modo de olhar. Põe um fim à dor na raiz, faz viver feliz. O amor faz mudanças tão radicais. Quem sofria não sofre mais. São efeitos do amor. O amor possui a fórmula perfeita de transformar sofrer em um mar de alegria e sentimentos que fazem renascer. O caído, quando encontra alguém de Cristo que fala de amor, toda lágrima se extingue nessa hora, a solidão e a dor. O amor seguramente é o remédio para o tédio que maltrata alguém sofrido. Não está perdido aquele que procura a solução no amor. O amor faz o coração repensar atitudes, modo de olhar. Põe um fim à dor na raiz, faz viver feliz. O amor faz mudanças tão radicais. Quem sofria não sofre mais. São efeitos do amor. O amor faz o coração repensar atitude, modo de olhar. Põe um fim à dor na raiz, faz viver feliz. O amor faz mudanças tão radicais. Quem sofria não sofre mais. São efeitos do amor. Glória a Deus. Nome santo e poderoso de Jesus. Louvamos a Deus por este programa. Já estamos chegando no final. Já relembrando para você que chegou depois do início deste programa,
esta transmissão ela fica disponível logo após o encerramento, então você poderá assistir novamente o programa completo. Tudo aquilo que nós falamos você poderá assistir e aprender também da palavra de Deus. O tema de hoje o tema é preciso lutar pela família. E nós vamos agora para o nosso encerramento com a última pergunta, que é: que exemplo bíblico nós poderíamos citar de alguém que lutou pela família? O exemplo bíblico, James, ele está justamente na leitura que nós fizemos nesta noite, né? No primeiro livro de Samuel, capítulo 30, lemos até o versículo número 8, é justamente o exemplo de Davi. O texto que nós lemos vai nos mostrar quando, no capítulo 29, a gente vê que os filisteus, quando eles saem para guerrear contra Israel, e Davi aqui estava, né? Que quando ele fugia de Saul, ele agora vai justamente, podemos dizer assim, se alia com os filisteus. E naquela peleja ali, os filisteus, eles entendem que Davi não deveria ir com eles. Davi era também um dos israelitas. E pensavam, certamente se ele sai para a gente nesta peleja, e lá ele se alia aos israelitas e se voltam contra nós, e acharam por bem que ele não fosse para essa peleja. E disse para que ele volte, né? E ele, que estava instalado na cidade de Ziclag, ele volta, ele não vai à peleja. E o texto que nós lemos diz que quando ele volta, ele encontra algo não muito bom, né? A cidade foi saqueada, queimada, e ali os amalequitas tinham levado, né, cativos, né, as suas mulheres, os filhos. E o texto que nós lemos, eu gostaria só de reler no capítulo 30 do primeiro livro de Samuel, o versículo de número 4. O 3 diz que: e Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Mas a gente sabe que não ficou aqui, né? Nós falamos desde o início sobre por que nós devemos lutar, alguns problemas que são enfrentados, mas o objetivo desta reunião, nesta noite, é frisar que nós devemos lutar, que de fato é preciso lutar pela família, independente do que tenha acontecido com ela, do que ela esteja enfrentando. E quando a gente olha para tudo isso que Davi passou, a gente vai ver que quando ele, no versículo 5, que diz que também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, Abigail. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, né? Porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, ou seja, cada um por causa da sua família, né? Que aqueles homens que tinham ido com ele, né, tinham deixado suas famílias também ali na cidade. Então todos estavam na mesma situação e pensaram até em apedrejá-lo. E o versículo 6, continuando, diz assim: todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Se esforçou para quê? Se esforçou para lutar. E diz o versículo número 7 que ele pede que o sacerdote traga o éfode, e ali ele consulta o Senhor, no versículo 8, e faz uma pergunta: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. E eu acho interessante é que em meio ao caos, em meio à situação em que ele estava vendo diante de seus olhos, embora o texto vai dizer que ele chorou de uma forma que não havia mais força para chorar, diz o versículo 4, mas ele não perdeu, né, assim,
não se desesperou ao ponto de não lutar e pensar em desistir, já que tudo estava ali, né, acabado, podemos dizer assim, cidade queimada, família sendo levada cativa, o inimigo tinha, né, entrado naquela cidade, mas ele fez a atitude certa. Diz o versículo 8 que ele vai consultar a Deus. E eu acabei de dizer que a palavra de Deus, ela sempre tem a direção certa para tudo na nossa vida, porque é a palavra de Deus. Então Davi consulta a Deus e Deus disse: pode perseguir, porque você vai conquistar, você vai alcançar e você vai libertar a todos. Então Davi é o nosso exemplo, né, nesta noite, nesse texto que nós lemos, porque ele lutou pelas suas famílias, ou seja, pela sua família, e lutou também juntamente com aqueles demais homens pelas suas famílias. E o texto vai dizer no versículo de número 18: assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes falou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Ou seja, o que estava diante dos seus olhos, cidade queimada, família levada cativa, Deus agora o ajuda a lutar, né? E é justamente através deste exemplo de Davi que a gente pode dizer assim, como nós devemos lutar pela nossa família. O versículo 4 do texto que nós lemos diz que Davi chorou que não tinha mais força para chorar. Será que você tem chorado o suficiente pela sua família? Chorado nos pés do Senhor? Tem derramado lágrimas para que as situações adversas elas sejam resolvidas? Para que Deus traga a luz aos seus olhos, ao seu coração, de como fazer, de como agir? Às vezes são coisas simples que estão diante de você, que você pode se apropriar, né? Diz o texto que Davi chorou. Então nós devemos lutar pela nossa família também chorando, derramando lágrimas. Mas também devemos lutar pela nossa família, como diz no versículo 6. O versículo 6 diz que mesmo que Davi, né, quase foi apedrejado, porque o povo queria fazer isso, mas o finalzinho do versículo 6 diz que ele se esforçou no Senhor seu Deus. Então nós precisamos lutar também pela nossa família com as nossas forças renovadas, com o nosso ânimo renovado. Está no versículo 6 do texto que nós lemos. Louvado seja Deus. Deus é aquele que, quando nós achamos que as nossas forças se acabaram, Ele chega e renova. É assim que diz a palavra de Deus no capítulo 40 de Isaías, no último versículo, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E às vezes acontece isso. Quantas vezes eu me senti assim? Quem sabe os irmãos que aqui estão comigo tiveram as suas forças como que por um fio, mas aí o Senhor chega e diz assim: eu estou com você, eu vou ajudar você, eu vou fortalecer você, eu vou renovar você. Mas devemos lutar também pelas nossas famílias, orando a Deus, em busca de orientação. Tem gente que se desespera muito fácil, né? Tem gente que desiste muito fácil, mas o versículo de número 7 diz que ele orou a Deus, né? Pediu que o sacerdote trouxesse o éfode, e ali ele trouxe a Davi, e no versículo 8 ele faz agora uma consulta a Deus. É preciso orar para buscar a orientação do Senhor. Às vezes o problema é muito grande, a situação é muito difícil, mas maior é o nosso Deus, maior é o que está conosco, maior é aquele que tem de fato a solução para tudo, maior é aquele que é de fato o Deus da família. Então lutar buscando a orientação de Deus. E por fim, no versículo 9, não lemos, mas lutar como quem de fato está entrando no campo de batalha. Às vezes nós estamos lutando pela nossa família, e há quem diga assim: eu faço o que for preciso pela minha família. É claro que esse eu faço o que for preciso, né, é dentro dos padrões divinos, é obedecendo a palavra, é seguindo as orientações de Deus. Às vezes é a mãe, né, quando alguma coisa acontece com o filho, ela se transforma como se fosse uma leoa, né? Ela vai com unhas e dentes, ela protege, ela ama, ela faz o que for preciso. Conheço muitas mães assim, e pais também que estão dispostos a lutar, porque tem
né, em sua mente que a sua família é aquilo que eu disse no início, é um tesouro precioso. Então a luta muitas vezes é como quem entra no campo de batalha, correndo perigos, mas com o intuito de salvar, com o intuito de libertar, com o intuito de reconquistar, com o intuito de trazer de volta. Tem famílias, né, que filhos estão distantes, esposos estão distantes, e às vezes é a esposa que está distante, mas ainda existe uma solução. Por isso que é preciso lutar para reconquistar, para reestruturar. Louvado seja Deus. E há quem diga que a oração, ela não dispensa ação, James, né? Nós oramos, mas muitas vezes agimos, porque existem coisas que a gente manda a oração lá para cima, e existem coisas aqui embaixo que estão ao nosso alcance. Às vezes a gente quer que as coisas se resolvam, oramos, mas às vezes Deus nos dá a oportunidade de dialogar. Oramos, Deus nos dá a oportunidade de nos aproximar. Oramos e Deus nos dá a oportunidade, nos dá uma estratégia de criar uma situação para que haja uma aproximação, um diálogo, né? Então, oramos, mas existem coisas que estão ao nosso alcance em fazer enquanto a gente aguarda o agir de Deus. E a gente não pode se esquecer, foi citado nesta noite, do que Jó fez. Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto de acordo com a quantidade dos filhos, ou seja, 10. Porque se porventura ele estivesse em pecado contra Deus, ele estava ali oferecendo a Deus, pedindo misericórdia. E é assim que eu quero dizer a você nesta noite, você que nos escuta, que nos assiste, que talvez esteja enfrentando conflitos na sua família, eu lhe convido a lutar pela sua família, através do jejum, através da oração, através de uma vida consagrada, usando todos os recursos necessários que você já tem à sua disposição, se revestindo de toda a armadura de Deus, porque muitas vezes os problemas estão também na esfera espiritual, né? Muitas vezes a gente de fato sente que a luta não é contra carne e sangue, mas contra as potestades, os principados, e é com as armas espirituais que nós entramos nesta guerra, nesta batalha, nesta luta em favor, em prol da nossa família. Então nesta noite eu gostaria de dizer por que é que nós devemos lutar, ou como nós devemos lutar dessa forma, porque a nossa família é um bem precioso, e eu creio que você há de concordar comigo. Assim como eu amo a minha família e tenho lutado e estou disposto a lutar sempre, lute pela sua família, é um bem precioso, foi Deus quem lhe deu, foi Deus quem instituiu, e é o Deus que está interessado no bem-estar da sua família. Então esta luta também, ela deve partir de cada membro da família, James. Às vezes não é só a esposa lutando, ou então não é somente o esposo lutando, e às vezes é os filhos que estão lutando, é os pais se distanciando de Deus e os filhos gemendo: Senhor, age na vida de meu pai, age na vida da minha mãe, age na vida da minha casa, no seio da minha família. Às vezes a gente vê que são os filhos que estão lutando. Esta luta deve partir de cada membro da família, para que a família possa de fato dizer que não é uma família perfeita, mas em Deus, em Cristo Jesus, é uma família feliz. Amém. Glória a Jesus. Amados irmãos, você que nos acompanhou até agora, nós chegamos ao final do nosso programa hoje, programa Bíblia e a Família. Desde já eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Relembro mais uma vez que você que perdeu o início deste programa, que entrou pela metade, já agora no final, você poderá acompanhar este programa desde o início, pois o vídeo fica disponível aqui no canal da igreja. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like também neste vídeo e compartilhe nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram também, que algumas pessoas têm. Enfim, mas compartilhe este programa para que as famílias sejam edificadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Quero agradecer ao pastor Josivaldo, a irmã Jo pela presença aqui. Nós é que agradecemos. Deus continue abençoando mais e mais a vida de vocês em nome de Jesus. Amém. E nós vamos estar orando ao Senhor, encerrando este programa. Agradeço também a toda a equipe de mídia aqui da igreja, né, que estiveram nos dando todo o suporte, e também aos irmãos que estiveram contribuindo aqui com o louvor a Deus. Deus possa recompensar cada um de vocês em nome de Jesus. E nós vamos estar orando agora. Minha esposa Carla vai estar orando, encerrando este programa
em nome de Jesus. Se Deus permitir, próxima sexta-feira nós estaremos aqui com mais um programa A Bíblia e a Família. Então, vamos orar, terminando esse trabalho. Feche os olhos juntamente comigo. Santo Deus, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse momento tão especial, onde aprendemos, Senhor, através da Tua Palavra, como lutar pelas nossas famílias. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto e nos conduzir aos caminhos, ao caminho da verdade. Obrigada, Pai, pelo Teu cuidado para com todas as famílias. Continua, Senhor, abençoando a cada um, a cada lar, cada filho, cada pai, cada mãe, em nome de Jesus, que possamos colocar em prática todos esses ensinamentos para que possamos em Ti ter uma família feliz, não perfeita, mas feliz. Obrigada, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um salmo de número 121, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e a paz do Senhor. Senhor.